E agora vou passar a palavra para todos, para a mesa e para o resto das pessoas que estão presentes, porque a ideia era exatamente, e por isso mudamos o formato, para o formato da responsabilidade, como o Laborinho disse em janeiro, não é? Estamos no formato da responsabilidade e pronto, está aberta. Como eu já expliquei, não há propriamente perguntas e respostas, há uma participação de toda a gente. Não é preciso irem já correr para as vossas escolas, pode ir a casa dormir tranquilamente e amanhã começa sempre uma vida nova. Ô Paulo, antes que eu adormeça, querem para o projeto. Oh, claro! Ela está-me a pedir autorização para ser livre para dizer, isto é que é gente, bem. Eu não é porque vocês me deem sono, é porque eu à noite fico estúpida. Portanto, eu vou ter que os meus colegas, se quiserem, falam eles. Esperem. A Paula e nós, e a equipa de saúde mental, isto é, nós, professores da Escola Básica Integrada de Santo Amaro, um grupo pequeno de professores das áreas artísticas, estamos desde setembro, primeiro a conspirar e agora a experimentar uma parte do projeto que eu acho que era giro contar-vos. Quem esteve em setembro na Escola de Sargentos ouviu falar nisso. Nessa altura nós íamos começar. Agora estamos no fim do ano letivo em que de facto começou. E eu espero que continue. Aconteceu que eu não vou contar o resto da contrapartida, porque a outra parte do projeto, que é o que a saúde mental traz à escola, pode falar a Isabel se quiser, ou não falar ninguém, e a gente fala depois no outro dia. Mas eu gostava de vos contar que nós, neste momento, lá na Escola Básica Integrada de Santo Amaro, todas as terças-feiras à tarde, temos um grupo nós não sabemos o que devemos chamar. Os miúdos ontem, pela primeira vez, deixámos os miúdos entrar para ver, porque eles andavam há tanto tempo a querer ver o que se passava ali. E eles perguntaram, isto são setores? E nós dissemos, não, isto são amigos. Portanto, de facto, neste momento já são amigos. 14 pessoas das que nos foram sinalizadas como é que vocês lhes chamam? Como é que ela lhes chamou há bocado? Descolecionados. Descolecionados. Isto é, no mundo de doentes mentais oficiais, pessoas que estão em casa com os seus fantasmas aos seus computadores, ou a sua família, ou o seu Brasil, passaram a vida uma vez por semana à nossa escola, depois de uma sequência de entrevistas individuais, em que conversámos com todos. O grupo dos que nos foram propostos vai entre os 30 e os 65 anos. E dos 14 que compareceram às entrevistas, e que todos disseram que iam começar, 9 ficaram. E foram vindo, e desses 9 há 6 que não largam. Então, qual é o formato? O formato é: os professores neste momento são 4, de 4 áreas, 4 disciplinas do corpo. E aquela teoria do corpo é muito a minha teoria. Aliás, eu costumo dizer, nós somos as disciplinas do corpo e do prazer, as coisas que a escola gosta pouco que estejam lá. Porque, de facto, aquela teoria do cérebro completo é mesmo o que os governantes gostariam. Eles vêm à terça-feira e fazem connosco coisas. Tratamos todos por nome, porque nós não quisemos ser que nos tratassem por professores. Achámos que não fazia sentido, eram adultos e não eram adultos, e não sabíamos como é que havia de ser o tratamento. Então não foi simplesmente assumir que tratávamos por nome. Os miúdos acham muito estranho aquela gente que não é à terça-feira, não percebem quem são. Também, os indefetíveis, eu estive hoje a tentar perceber, os indefetíveis, os nossos 6 indefetíveis, têm para cima de 45 anos. E, portanto, são francamente pessoas com idade nem sequer de ser pais deles, alguns de ser avós. E vêm ali todas as terças-feiras para a sala e depois saem de lá, ouve-se música e depois aparecem os painéis muito bonitos, dados que nós dizemos para nós representar, os garotos têm um convívio que ainda não conseguimos explicar e que nem sabemos bem como e quando vamos explicar. Porque uma das coisas que eu gostava aqui de refletir convosco, ou vocês reflitam comigo,
é como é que se explica isto sem corrermos o risco de ser mal interpretado pelos pais, ou porque isto das escolas hoje em dia sofrem terríveis pressões de concorrência. A minha escola não fica muito bem nos rankings. A minha escola nos exames não tem tão bons resultados como outras. A minha escola orgulha-se de que os técnicos do centro de acolhimento dizem à boca cheia: ai, quando na vossa escola não tem paga para os nossos meninos, ficamos tão aflitos que nós sabemos que eles vos dão trabalho, mas sabemos que vocês tratam muito bem deles. Infelizmente, há um lado perverso nesta situação das ditaduras dos exames. Eu acho que há quem queira alimentar umas coisas sobre exames. Ali do lado, daquele lado, há bocado houve uma conversa. Neste momento, com esta ditadura dos exames, há aqui nesta cidade escolas que já não dão sequer disciplina nenhuma, a não ser matemática e português, para preparar para exames. Não tem graça, porque é terrível. Em todas as disciplinas só se estuda matemática ou português, porque é preciso ficar bem nas notas do exame e ficar à frente da outra no ranking. Que é para os pais porem lá os depois, quer dizer que isto é a supressão total do que é o entendimento que é a escola. Olhem, eu falo da minha parte. Para nós está a ser muitíssimo gratificante. No princípio estávamos assustados. Estávamos um bocadinho. Porque era nós vinham pessoas com diagnósticos, aquelas palavras esquizofrenia. E nós não soubemos sequer os diagnósticos. Isso foi uma das coisas que foi acordada pela equipa. Nós não soubemos os diagnósticos. A única coisa que nos foi garantido foi que eram pessoas que estavam dedicadas e que estavam compensadas. E, portanto, não nos iam indicar pessoas que estivessem a risco para a escola criar situações que pudessem dar alguma perturbação na escola. E eu acho que depois temos o eco dos técnicos de saúde mental que nos dizem que isso nós não conseguimos avaliar, que isto está a ter impactos na melhoria das pessoas. E é isso que nos faz ficar muito felizes, ou teve um bocado surpreendidos, porque nós não ficamos milagres. Nós estamos tão somente a pôr pessoas adultas a fazer uma oficina de expressões artísticas integrada numa escola onde há meninos, e a conversar da vida, e a ouvir música, e a dançar uns com os outros, e a tratar-nos pelo nome, e a fazer-nos ouvi-los e a rir com eles, e troçar com eles. Eu posso dizer que há um desses vossos clientes, dos vossos amigos, que eu acompanhei durante bastante tempo enquanto tive ao serviço. E agora, de vez em quando encontro, e realmente não acontece muito. Sempre com a Janita, que não vão cá, eu não sabia de casa nem nada. Agora, quando é à terça-feira, vejo-a tomar café. E uma das vezes cumprimentou-me e teve a falar comigo. E é parece realmente a vontade que eu tenho de sair, com o tempo de sair, não está a fazer uma coisa, tem um objetivo. Estão a fazer um trabalho de muito que realmente não está a fazer. Antes de mais, queria agradecer por ter permitido a minha presença e a minha colega Sami e a Zé Rita, que infelizmente teve que ir embora. E mas eu, o Pedro, apresenta-te. Sou o Pedro, e pronto, no âmbito da escola da saúde mental, nós no agrupamento temos desenvolvido um projeto que chamamos de Escola Vale, porque a ideia base do projeto é mesmo esta, a Escola Vale em si. E a professora Cristina Alquerque citou a pessoa, dizer que a escola para proporcionar a felicidade e o bem-estar, e isso foi o ponto a partir do qual nós começámos. Quando a professora Teresa e nós nos juntámos na altura de dezembro e começámos a pensar, e foi quando surgiu o projeto, o que é que importa na escola. Nós, o conjunto de alunos que gostamos da escola, que percebemos a importância da escola e que reconhecemos nela mais do que um instrumento para chegar ao mercado de trabalho, mais do que um instrumento seja lá para o que for, a escola em si vale por ela mesma. A essência do saber, o estar, lá estar.
E como tal, começamos então a desenvolver esse projeto. E em que é que nós nos baseámos? Numa primeira fase, tutorias individuais com alunos referenciados na CPCJ. E depressa passámos para turmas em que poderia existir um só aluno com problemática, ou poderiam existir vários alunos, ou a turma em si podia ser toda ela problemática. Uma turma onde a pessoa não consegue dar aula, onde não é, quer dizer, a anarquia é a regra, poder-se dizer assim, os alunos conseguem fazer o que querem porque o professor não consegue impor autoridade, não porque não o saiba fazer, não porque não esteja apto a fazê-lo, mas porque os alunos não conhecem o que é que eles estão a fazer. Nós fomos confrontar no Estatuto de Alunos, no Estatuto de Colegas, em que a nossa autoridade é tanta como é igual àqueles com quem estamos a falar, são os nossos colegas, nos intervalos cruzam connosco e com quem. E muitos de nós, não sendo nossos amigos, são amigos dos nossos amigos, e existe essa relação. E, portanto, confrontá-los com claramente o que é que eles estão lá a fazer. Porque, o que é que os distingue? O que é que nos distingue? Ainda esta semana estivemos numa turma em que a pergunta que fizemos, eram miúdos do 7º ano, e lá está, nós ao perguntarmos o que é que os distingue de um animal irracional, e eles não sabem responder, e como é que nós trabalhamos a partir disso, ou seja, como é que eles estão na escola se eles não conseguem distinguir esses animais. E também os tratamos como iguais, eu acho que é o que distingue o projeto. Mas ali o que importa é a escola, e quando falamos da escola é isso que tentamos fazer, a escola, a sua importância, e só isso é que importa. Como o doutor referiu, a escola não tem que ser uma família. Poderá ser, mas a escola é a escola. Poderá e deve ter afetividade, como a professora também referiu, mas é a escola, o espaço do saber e da partilha. E é aí que nós tentamos entrar, mostrar aos nossos colegas. Neste momento trabalhamos com turmas mais novas, mas até achamos que turmas do 12º ano, tal como nós, se calhar deveriam ter esta experiência, e algo que gostaríamos de fazer era partilhá-la com os professores agora no final do ano, em que estamos a acabar esta fase, acaba para nós para o ano, este ano acabamos, o 12º, e também com a comunidade escolar, partilhar as nossas conclusões, porque há turmas e colegas que precisam que o seu processo seja individualizado dentro do grupo, e que o grupo continue a trabalhar com eles. E precisa também que os professores e as direções de turma não desistam. E o que é que eu posso dizer mais? A Dani estava aqui a dizer. Nós trabalhamos com as tutorias individualmente, em que estamos com aquele aluno e tentamos estar com ele o máximo de vezes possível por semana, o que obviamente é bastante difícil, porque tudo isto é feito a horário extra-aula. O 12º temos a vantagem de ter um horário que nos facilita isso, mas o que tentámos também foi integrar alunos de ano do 10º ano, 11º, para que possam dar continuidade ao projeto, e esse conhecimento é o nosso maior esforço. Mas, e esta é a minha opinião, não sei se a minha pessoa partilha, na turma acho que é mais fácil, nós vamos a turmas dos nossos colegas que fazemos as tutorias, e nas turmas é mais fácil atingi-los no sentido em que conseguimos trabalhar aquilo que a doutora Paula dizia, a percepção do indivíduo tem do grupo e a percepção que o grupo tem do indivíduo, e de certa forma conseguimos jogar com isso de forma a atingir o objetivo, a perceber a importância e o valor da escola, o que é que a escola vale e o que é que vale. Se calhar também dizer aqui que esta questão, como tínhamos já falado aí, que este projeto tem, ou se calhar fazer já esta proposta a acrescentar a essas propostas que foram lançadas anteriormente. O que este projeto tem de valor, que me parece, que me está a dar este peso todo, é que, já a partir da minha angústia da tal heterogeneidade e não saber lidar com ela, de aparecerem os tais alunos que não querem estar ali, que não percebem porque é que têm que estar ali, que não se identificam com a escola tal e tal como ela é agora, e perceber, eu preciso de ajuda, eu, professora, que estou agora representando a CPCJ nas escolas todas, e pensei, eu pedir a quem? Eu estou a pedir aos alunos. E foi a coisa melhor que eu podia ter feito. Porque são eles que estão também a construir este projeto, e eles
com os colegas e comigo, estamos a conseguir ouvir-nos e estamos a conseguir transformar. Estamos a conseguir avançar nesta transformação de qualquer coisa. Claro que são os tais objetivos que queremos chegar. A escola vale levar o tal valor intrínseco para a pessoa, para a construção da pessoa. Ainda não percebemos, ainda temos que fazer mais avaliação daquilo que temos feito, a tal questão da avaliação, mas a avaliação sempre que perceber. Já temos algumas, não sei, sabe, vamos pensar, mas parece-me que está a ter esta mais-valia fantástica. Eu posso dizer uma coisa no instantinho? Sim, uma coisa, porque eu depois quero. Eu fiquei com uma dúvida naquilo que disse, quando estava a dizer que a escola está a passar a ser um lugar da exclusão. Podia esclarecer melhor isso? Posso até lhe agradeço porque eu gosto de dizer. Mas então eu vou começar por responder a isso e depois dava uma brevíssima nota, mas já agora deixe-me, antes de eu responder a isso, deixe-me dizer que aquilo que estão a fazer e a ideia do que estão a fazer também significa que a criatividade e a inteligência visita dá muito jeito nestas coisas. Se puder ser criativo e se puder ser inteligente no sentido de ter uma vigilância crítica sobre o que se está a propor e sobre a avaliação do que nos circunda. O que eu disse foi que em muitas circunstâncias no modelo atual a escola certifica a exclusão. Isto quer dizer o quê? Em vez de incluir, a escola recebe crianças que já vêm excluídas cá de fora. Elas já vêm de uma exclusão social. E se a escola não as inclui, então porque ela é uma instituição, quando as deita fora, deita-as fora excluídas, mas já certificadas como excluídas. É a própria escola que legitima a própria exclusão que vinha, eu diria, antropologicamente fixada, sociologicamente fixada, e a escola, como instituição, acaba por reforçar a exclusão. E diz, sim senhor, eles são excluídos. E isto não é o objetivo da escola. E é por isso que eu digo, se nós tivermos a ideia de que a escola tem como objetivo a inclusão, e isto não é incompatível com objetivos formativos e educacionais explícitos do próprio sistema educativo, se tiver como objetivo a inclusão, a escola tem que se autopensar, tem que se repensar do ponto de vista da sua própria organização. Há muito tempo que eu defendo, e defendo, se quiser, com uma ideia que não é estruturada em informação recolhida, é muito empírica e é muito intuitiva, se quiser, mas há muito tempo que eu defendo que se isto é assim, se isto de facto é assim, agora o problema é saber se quer incorporar isto ou não, porque nós também podemos ter um blá blá sobre esta coisa e depois continuar a fazer exatamente o contrário. Agora, se nós queremos incorporar isto, eu julgo que não sei se a última vez que aqui estivemos, há pouco não falei disso. Eu julgo que seria muito interessante que no princípio na escola substituir os tais aparelhos de gesso que são a norma e criar um período, admitamos um mês, mas isto é perfeitamente atribuiário, pode ser menos, mais seria difícil, mas pode haver um mês iniciado, em que não há aulas formais. Porque, por exemplo, quando o nosso estudante diz que há professores que não conseguem pura e simplesmente dominar uma turma, que não conseguem controlar uma turma, isso, entre outras coisas, acontece que o professor não conhece individualmente aqueles alunos. O professor tem uma mancha de turma. Conhece-os pelo corredor, mas não sabe quem são eles, não sabe porque é que cada um deles funciona assim. Ora, se o professor tiver uma relação individual com cada aluno, tem uma capacidade de intervir na relação, porque a relação, a ideia que normalmente há é que um coletivo, que é o da turma, quando o coletivo da turma é desordenado, a ideia que há normalmente é intervir sobre o coletivo, isto normalmente não dá efeito nenhum. Quando o coletivo é desordenado, é preciso individualizar os elementos que compõem o coletivo, atuar sobre eles para depois os restituir ao coletivo noutra dimensão. Senão o coletivo vence sempre. Ora, o que é que era provável, possível acontecer? É que nesse tal primeiro mês, admitamos, teoricamente é um mês, a escola servisse exclusivamente para individualizar cada um dos alunos, saber quem leva, onde é que vem, quais são os problemas, o que é que ela é capaz de fazer bem. Como é que a escola o devolve à turma já formal, com as equações de segundo grau e com os complementos oblíquos e não sei o quê, como é que a escola o devolve aí, depois dele já estar identificado no interior da escola? E, portanto, depois dele saber que a escola já encontrou nele dimensões positivas e que já reconhece essas dimensões positivas. Em que ele já tem um espaço no interior da escola, já tem uma identidade no interior da escola. E então ele é capaz de começar a construir o seu caminho. Dir-me-á,
Tem a certeza de que isso produz efeito? A resposta para mim é muito fácil, como eu não tenho certeza de nada, digo que não, pronto. Mas tenho a profunda convicção de que isto tem muito mais potencialidades para produzir efeito do que a repetição e manutenção do modelo atual. Porque o modelo atual é um modelo, mais uma vez, parte da pressuposição de que o que vai ordenar a escola é a norma. Ora, a norma é o pior inimigo da disciplina no interior da escola. Porque a norma é alguma coisa para a qual se tende, necessariamente. Mas as crianças não estão, em nenhuma circunstância, preparadas para, igualmente, aceitarem a norma e funcionarem de acordo com ela. Elas vão de lá chegar. Isso é que é o processo de socialização, é o processo de aproximação à norma, de compreensão da norma e de integração na própria norma. Ora, se me deixarem dizer isto, se nós formos capazes de assumir sem receio, sem medos, que o que nós temos que dar às crianças e aos jovens é a consciência dos direitos, nós ficamos logo todos muito aflitos quando falamos nisso. Porque então, e os deveres, pergunta-se logo a seguir. Não é? E é o cortejo dos deveres que se enfia aos miúdos mal chegam à escola. Ora, os deveres é uma coisa desgraçada, uma coisa terrível, chata, como o diabo de fazer. Direitos é que é giro. Mas porquê é que não se hão de educar os miúdos para os direitos, desde que se lhes explique que eles são educados para os direitos do outro? Desde que se lhe disser, tens aqui este conjunto de direitos, mas estes direitos são os direitos que tu vais respeitar nos teus colegas. Porque estes direitos são os direitos que os teus colegas vão respeitar em ti. E, portanto, eu vou-te educar, olha, sabes o que é o direito de brincar? Sabes o que é o direito à saúde? Sabes o que é o direito à educação, o direito ao ensino, o direito à não discriminação, o direito a não se esquecer? Sabes, mas estás a ver isto tudo tão giro? Direitos teus? Estás a ver? Agora, tu primeiro, tu não podes dizer, eu tenho aqui estes direitos, lá vai. Não. Agora, respeita-os nos outros. Porque eles todos são muitos a respeitarem estes direitos em ti. E os miúdos são capazes de entender. Olha lá, por exemplo, tu, o que és capaz de fazer? Tu tens o direito de mostrar isso. Isso é, e quando de repente há miúdos a quem de repente pela primeira vez diriam que ele tem direitos, há miúdos que nunca ninguém lhes disse isso. Tu tens direitos, aqui na escola tens direito a ter aqui a opinião, queres ver? Anda cá, dizer qual é o que é que tu achas disso. Mas não, nós como temos de facto uma ideia de que para irmos para o céu temos que para cada direito cumprir 10 deveres, tem que ser ali uma coisa dura, finalmente agora já tenho direito a um direito. Vocês reparem que os portugueses, quando chegam a ter um direito, batem no peito e dizem, eu cá tenho os meus direitos. O meu direito é uma arma de arremesso. Agora é que é. Venho aqui cheio de direitos, agora vai disto contra os outros. O direito é uma coisa dos outros. Não é nosso. É dos outros. Em cada um de nós, o direito é dos outros. E isto é extraordinário, porque os outros são todos a respeitarem o nosso, já viram? E, portanto, mas só que isto é um modelo diferente. Isto é uma concepção diferente. Agora, se miúdos que não têm nenhuma referência em casa em matéria de normas, nenhuma referência em casa em matéria de direitos, se foram completamente escolhidos de toda a parte, se nunca viram ninguém respeitar direito nenhum à família, se chegam à escola e a primeira coisa que lhes dizem é que eles têm deveres, e depois querem que eles se integrem, querem que eles respeitem, mas respeitem quem? Quem os violenta ainda mais? Dirão, então mas e o professor não tem direitos? Tem todos. É que tem todos. Que são os direitos que os outros vão de respeitar nele, na medida em que ele for capaz de mostrar que é capaz de respeitar os direitos no outro. Não é? E, portanto, essa ideia de olhar a criança na escola e de ver a criança como um outro, como uma pessoa completa, que pode ter ideias diferentes. Aquele Neil Postman que eu citava há pouco, diz que, na perspectiva dele, aliás, ele defendia a diversidade como sendo a grande pujança do salto qualitativo da educação, é a diversidade no interior da escola. Porque a própria escola também tem a possibilidade de ter uma neuroplasticidade, a própria escola tem. Mas a escola tem essa possibilidade de neuroplasticidade no início, quando se vem refrescado, quando se vem de alma cheia, mas evidentemente que a perde imediatamente. Quando pegar no gesso, que é enorme, é atirar para cima de toda a gente, que depois se volta contra ela própria. E, portanto, mas o Neil Postman, em muitos aspectos, ele dizia que, verdadeiramente, a possibilidade de acreditar que uma criança na escola tem direito é o grande caminho para garantir o respeito que as crianças têm pelos direitos do professor. E não a ideia da disciplina como imposição, mas da ideia da disciplina como um direito dos alunos, em que a certa altura eles percebem que a obrigação de ser disciplinado
é alguma coisa que é fundamental para a construção do seu trajeto de vida. Mas para isso, está aqui a professora Cristina Albuquerque, que vem da Faculdade de Psicologia, e qualquer de vós, evidentemente, que certamente corroboram isto, é que para nós chegarmos a isto, nós precisamos de ter aquilo que alguns autores chamam a compreensão da dimensão socio-emocional das crianças que estão na escola. Se nós não percebermos a dimensão socio-emocional da criança, não vale a pena. É uma tragédia o que fazemos relativamente a ela. Porque além de não conseguirmos nada, ainda por cima estamos a maltratá-la naquilo que ela não é capaz de receber. Ora, aquilo que estão a fazer, a vossa intervenção, eu, por exemplo, devo dizer-vos que via ainda com melhores olhos, se ela fosse um seguimento desse tal primeiro mês de conhecimento, mas conhecimento como? Envolvendo a Câmara Municipal, para envolver o conhecimento das famílias, envolvendo a comunidade educativa, criando esta ideia que eu acho que era muito interessante, e não me digam que é uma utopia, que é esta ideia de festa comunitária no início de cada ano letivo. O início de cada ano letivo devia ser uma festa comunitária. Uma festa, a festa da educação, a festa do reinício de uma caminhada para o sucesso pessoal, para a felicidade pessoal. E se a comunidade no seu conjunto fosse chamada a participar nesta festa, então o primeiro ano, mas quando digo primeiro ano de festa, não é depois levar os metálicos, os televisores, e seguir para um ponto, então não é uma semana de recepção, aquele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a semana de recepção ou coisa nenhuma. Tem a ver com a construção do tecido social, do âmbito social da escola. E a partir daí, então, voltava-se para as aulas eram exigentes, com responsabilidade, mas então vocês podiam ser os pontos de lança que ficavam no seguimento desse tipo de ação. E já agora a ideia da responsabilidade também é muito importante nós percebemos de que conceitos andamos a falar. Hoje a palavra de ordem é a exigência. Há pouco ali a doutora falava dos exames e já não sei qual falava, mas das escolas que estão a dar português e matemática para fazerem os exames, etc. Já repararam nisto? Eu não tenho nada contra a exigência. Embora eu não saiba muito bem o que isso é. Devo dizer-vos com franqueza, porque acho que a exigência também tem um conteúdo e uma substância muito mais ampla, muito mais alargada do que a classificação final como produto de exames, etc. Mas vamos admitir que o conceito é um conceito positivo e que a escola deve ser exigente e deve, nessa medida também, garantir a qualidade dos resultados. Mas agora eu pergunto, mas é num período de profunda austeridade social, é num período em que a maior parte das famílias portuguesas estão com problemas brutais em cima de si, que ainda por cima se enfia com mais uma exigência para dentro da família, que é a história dos exames e da exigência de não sei o quê, para dentro de famílias que já não têm poder para elas próprias se autossatisfazerem, e ainda por cima têm agora mais um estigma que pode ser a desinstitucionalização dos filhos e a exclusão dos filhos relativamente à pessoa. É agora o momento de fazer isso. Vamos admitir que isto é fundamental que se faça, mas é agora. Então, mas não há alguma sensibilidade que nos permita? E é nesta medida que eu há pouco dizia. Então, mas que Estado é este que obriga a estar na escola e depois não assume a responsabilidade de garantir a inclusão de todos e que, no fundo, faz um discurso que é um discurso de dupla faixa, em que, por um lado, vai o ensino obrigatório. Aliás, eu devo dizer com franqueza que não percebo porque é que o ensino se chama obrigatório. Não consigo perceber. Já nem o serviço militar é. Portanto, não percebo porque é que o ensino é obrigatório e não percebo porque é que não se passa para o ensino necessário. E o ensino necessário, tornando, portanto, obrigatória a frequência dele porque é necessário. Mas dando essa ideia de que é assim e não começando a criar a ideia de que eu tenho que lá andar porque me obrigam, não, tenho que lá andar porque é necessário. E como é necessário socialmente, há o dever de... E é nessa medida que era obrigatório. Mas enfim, deixemos agora da semântica, porque apesar de tudo é menos importante. Agora o que é essencial é isto, eu não posso tornar obrigatório. Eu estive 3 anos a trabalhar nos Açores. A maior parte dos agricultores açorianos não quer os filhos na escola, quer os filhos nas vacas. Porque as vacas dão-lhes rendimento mais do que suficiente. E, portanto, eles não querem na escola. Ora bem, vários deles foram incomodados pelos tribunais, foram incomodados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, porque o Estado obriga a que eles vão para a escola. Então tiram-lhes os filhos das vacas, põem-nos na escola e depois não introduzem modelos de inclusão que garanta que eles, ao voltarem, vêm ou melhores para as vacas, que é uma coisa importante, porque eles podem trazer conhecimento científico para fazerem a exploração pecuária que faziam anteriormente, ou têm outro projeto de vida. Ora bem, se nós não fazemos isso, nós estamos no domínio da quebra das dimensões éticas com que alguém é legitimamente designado para representar os outros em processos de natureza política, e isso nós não podemos aceitar que aconteça. E, portanto,
Estamos de acordo com isto, então vamos saber como é que a escola se abre para poder fazer isto. Eu estou convencidíssimo que a maior parte dos professores estaria disponível, e se não tivesse, não tinha outra remédio, se não está, desde que isso fizesse parte do seu estatuto. Por exemplo, mas já agora vamos lá ver, discute se as turmas devem ter 30 alunos ou não. Eu devo dizer, do ponto de vista pedagógico, não tenho conhecimentos para poder discutir isso, não sei. Como eu dizia há pouco, há dimensões técnicas que eu não conheço. Eu não sei se pode trabalhar bem pedagogicamente com 30 alunos. Mas há uma coisa que eu sei. Em escolas que careçam de processo de inclusão, com 30 alunos não conseguem. Isso eu sei. E, portanto, se o objetivo é atingir resultados de mérito, se calhar 30 alunos servem. Na Ásia há turmas de 50 alunos, eles têm um resultado fantástico. Pronto. E, portanto, se calhar, qualquer dia também temos 50 alunos. Se esse é o caminho para o tal mérito, que é uma coisa que cabe a X menos Y, tudo bem. Se o objetivo é a inclusão, nem pensar nisso. Com 30 alunos não há hipótese se houver problemas de inclusão no interior da turma. E, portanto, é preciso saber qual é o objetivo para saber qual é a dimensão das turmas. E, portanto, nós temos que perguntar o que é que se quer verdadeiramente. E é necessário que nisto se seja claro, porque não podemos ter a retórica da inclusão e depois uma prática que é a negação da própria ideia da inclusão que se afirma como retórica. E, portanto, tem que ser claro. Ou se quer isto, ou se quer aquilo. E aqui a dicotomia é muito clara. Eu até diria que neste caso Descartes ainda tem razão na questão das categorias. Depois lá na história do penso logo existe, já não. Mas Descartes dizia, penso logo existe. E é muito engraçado vermos a evolução disto. Para Descartes, penso logo existe. Depois José Gomes Ferreira veio dizer que não se devia dizer assim. O que se devia dizer era, penso nos outros, logo existe. Ninguém lhe deu importância nenhuma, como é evidente. Depois, mais recentemente, com o hiperconsumismo e com esta concepção hedonista do mundo e da vida, veio, por exemplo, Dom Manuel Clemente dizer que, agora, pelo lado sensorial das coisas, o que se deve dizer é sinto, logo existe. O problema é que agora já há alguns autores que vão dizendo que o que é grave é que nós chegamos a um ponto em que o que temos que dizer é não penso, logo ajo. E isso é que é grave, porque isso significa que a escola se arredou completamente e, portanto, já não é capaz de promover o pensamento e, portanto, nós não pensamos, agimos. E se agimos é porque agimos em nome do pensamento de alguém que está alguns, não sabe onde, e que, portanto, nos transforma em verdadeiros instrumentos. E, portanto, nós estamos a falar do que é essencial na condição humana. Não estamos a falar de puras metodologias ou de puras opções de vida. Estamos a falar do que é essencial na condição humana. E portanto, parabéns pelo vosso projeto. Acho que é ótimo. Eu talvez não começasse por perguntar à miudagem o que é que os distingue dos animais, sobretudo para chegar à conclusão que eles não sabem. Eu talvez evitasse um pouco isso. Porque pode haver o risco de eles devolverem a pergunta e vocês. E aí é um bocado mais complicado depois no diálogo. No diálogo vocês sabem o que é que os distingue dos animais, mas pode haver alguma complicação. É preciso ter muito cuidado, desculpe lá dizer assim, porque eu já estou com a idade de ser paternalista à vontade e eu passei a vida a dizer que não era, que foi uma coisa que me incomodou, que me apetecia imenso ser, mas agora já posso. Que é um bocado isto. Com jovens na escola, nunca façam perguntas que podem levar ao bumerangue relativamente à vossa intenção. Tenham sempre muito cuidado com a relação, isto é, coloquem-se em plena paridade com eles. Coloquem-se em plena paridade com eles e aí vocês são capazes de ser fabulosos nos resultados que vão atingir. Porque eles nunca quererão ser iguais a vós. O que eles quererão é ter de vós o respeito que vocês pedem que eles tenham por vós. E se vocês conseguirem dar essa noção de que verdadeiramente o vosso propósito é gerar uma relação de respeito recíproco com a mesma dimensão de igualdade e de paridade, vocês conseguem muito mais longe. Há muitos colegas vossos que a única coisa que querem é que lhes deem um pouco de atenção e que valorizem a atenção que lhes dão. E, portanto, isso que estão a fazer, chapou, parabéns, muito obrigado por isso. E eu agora prometo que até à próxima vez não falo mais. Sim. Próxima vez hoje. Sim. Nós percebemos. Eu estava com vontade aqui de falar também para dizer ao Dr. Lúcio que não estou plenamente de acordo consigo relativamente à questão das histórias de vida. O que é que se faz com as histórias de vida? Eu acho que há aí um perigo, porque efetivamente seria fantástico, nesse mundo quase de fantasia,
Porque nas escolas e no terreno, o interesse pela história individual é muito mais para se definirem estratégias de como então agora eu vou lidar com esta situação, do que propriamente para compreender e para assumir uma atitude de proteção, digamos assim. Eu trabalho numa escola e o que sinto muitas vezes é que o interesse em perceber a história daquela criança é não para enquadrar essa história e construir a partir dessa história qualquer coisa diferente, mas é muito mais uma lógica de, ok, se este é assim, então este vamos arrumá-lo deste lado, aquele vamos arrumá-lo do outro. E, portanto, acho que é perigoso. Eu percebo o que diz, mas tenho algum receio que na situação atual, nestas vivências atuais da escola, o saber da história não seja tão benéfico quanto isso. Acho que é preferível trabalhar-se numa lógica deste projeto em que todos estamos ali em pé de igualdade, com o nosso nome, e partir dali para construir qualquer coisa e não da história. É só. Doutora, isto, eu agradeço muito o que disse e não tenho qualquer problema pelo facto de ter reservas ou de não concordar mesmo com aquilo que eu disse. Isso não tem problema nenhum, pelo contrário, só lhe agradeço, até porque eu comecei por dizer que isso é uma intuição minha e que não tenho uma base científica para poder dizer que deve ser assim. Deixe-me, apesar de tudo, sem teimosia da minha parte, deixe-me, apesar de tudo, encontrar uma justificação para não desistir daquilo que eu penso, embora sem deixar de tomar em conta os argumentos que invocou. Porque o problema é um bocado este. Não é tanto a questão da história de vida, no sentido de fazer uma indagação. O meu problema, sobretudo, é este. Se eu conseguir, relativamente a todas as crianças, ter um mínimo núcleo de dados que me permitam saber quais são os pontos de intervenção sobre ela, que me permita sempre respeitá-la, mas que ao mesmo tempo me permita potenciar o seu desenvolvimento, eu creio que, porque senão o que é que vai acontecer, doutora? Se não fizer isto, rapidamente vai ser atropelada pelas exigências de mudar o programa, de fazer os testes, de fazer as perguntas, de ter que avaliar, de fazer... E a partir daí, quanto mais afunilar isto, mais o conjunto das crianças que não conhece vai ficar desqualificada, vai ficar de fora. Porque o conhecer é fundamental para integrar, para meter dentro. E, sobretudo, o conhecer as potencialidades que muitos destes miúdos têm. Há muitos destes miúdos que sabem fazer coisas fabulosas. Só que a escola não tem espaço nenhum para isso. Isso não está nos programas, não é idealizado no interior da escola, não é valorizado para nada. Mas os miúdos sabem fazer coisas fabulosas. E depois aí é a capacidade da escola ter uma dimensão estratégica para intervir aí e apoiar os professores nesse sentido. Eu, por exemplo, devo dizer com franqueza que para uma escola que se pretende inclusiva, e este inclusivo não é puramente técnico, não é apenas para as crianças com dificuldades, é inclusivo para os que estão excluídos e para os que têm que ser incluídos. Uma escola que se pretende inclusiva, na minha opinião, não pode, em nenhuma circunstância, abdicar da possibilidade de conhecimento das crianças que têm necessidade de incluir e para quem tem de definir estratégias inclusivas. Agora, tem que se organizar com esse objetivo. Por exemplo, eu entendo que os diretores de turma têm que ser diretores de turma o tempo inteiro. Porque a turma passa a ser um espaço essencial para a construção da vida interna da escola. Podem até ser diretores de várias turmas, agora, visto que não vão ter que dar aulas, por exemplo. Mas se forem diretores de turma o tempo inteiro, são diretores de turma na dimensão total da turma. Isto é, são diretores da turma de alunos, mas também são diretores da turma de professores. São eles quem coordenam o trabalho da turma, quem faz avaliações constantes no sentido de saber como é que estão a evoluir, quer os processos de integração, quer os processos de avaliação, etc. E, portanto, como é que é possível construir uma escola cuja organização está voltada para as necessidades de inclusão de uma escola que se quer ser uma escola inclusiva. Agora, eu compreendo que há risco nisto, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu queria ter aqui qualquer coisa. Sim, pronto, eu também. Eu peço desculpa, até porque eu estou a ser demasiado excludente. Mas vamos conversando sobre isto. Depois a doutora Paula deixar. Eu estava a pensar, estava a ouvi-los e estava a pensar no que a Zélia disse, estava a pensar na nossa experiência. Nós
quando fomos à escola e quando fomos à EBI, quando fomos à... Porque realmente este Pedro e a Tânia e a Rita, o grupo de alunos, pediu, não é? Disse que precisava de falar connosco, não é? E há o pedido, e eu acho que é esta a atitude. E se calhar, e a nossa experiência aqui, em termos deste, se calhar vamos chamar o projeto matriz, que é a palavra recorrente que nós vamos usando ao longo destes anos, tem... Não, mas fala à vontade. Posso falar? Obrigada. Muito obrigada. Mas tem a ver com qualquer coisa que neste momento permite que quando nós chegamos à escola e nas reuniões que temos e que estamos e fazemos questão de ir lá, porque é completamente diferente de virem cá, não é? E não é por acaso que fazemos isso, há realmente uma preocupação muito grande nós ficamos espantados com a preocupação e com o cuidado com que determinadas questões referentes à história pessoal de cada aluno eram colocadas ali, e do medo disto também se tornar uma coisa exibicionista ou voyeurista, não é? Portanto, porque as coisas podem, e de boas intenções, costuma-se dizer que o inferno está cheio. Agora, aquilo que eu acho que esse processo de modificação tem a ver com a existência na escola de espaços e de alguns professores e de alguns alunos e de qualquer coisa que se vai construindo e que vai levar, de facto, a tal mudança. E aí eu estou de acordo consigo, não é? Agora, eu penso que o estarmos aqui é como é que nós... Lá está, eu já me estou a repetir, mas é um bocadinho isto, não é? E, de facto, a nossa experiência quando vamos à escola é sentir que há não uma tentativa de catalogação ou de categorização, mas há ajuda-nos a perceber. Complementem com qualquer coisa que é o vosso conhecimento para nos ajudar a nós, com aquilo que é a nossa experiência e o nosso conhecimento, para nós podermos fazer qualquer coisa de diferente que não estamos a conseguir ou precisávamos, se calhar, de enriquecer. E eu penso que esta é a atitude, não é? Certa. Que é a tal atitude de... há bocadinho quem é que brincava dizia... Era a Clara que dizia que eu sabia muito, não é? Na brincadeira, não é? E eu não acho isso um elogio, mas eu também sei que me estavas a provocar. Para não saber muito a outro nível, não é? Sim, ela estava. Controla. E eu fiquei curiosa de outra vez. Vou meter consigo outra vez, mas agora fica assim, não é? Já que entrou extranumerária... Porque falou, na altura, no outro encontro, falou de coisas que se faziam a nível da vossa escola, em Peniche, articulação, penso que até com a Fernanda. Certo? Ou estou a misturar histórias? Não estou, para não? Vai, ainda não vai lá. Mas, uma outra vez, a questão que eu levantei era mais filosófica, talvez. Era a nossa dificuldade científica diária de não consigo entender como uma professora não consegue dar aulas a tudo. Mesmo livro, reformado, mesmo sem forma obrigável. Agora, às vezes é muito complicado conseguir, com alguma dignidade de mim própria e dos próprios alunos, conseguir gerir os nossos meninos, são meninos 15 para cima, não são as crianças, são aqueles que é suposto terem adquirido a capacidade de algum equilíbrio, já de algum equilíbrio, parece que não conseguem. E nós às vezes também não. Temos medo de, se calhar, não conseguir mais outra vez. E, portanto, a minha intenção da outra vez foi, nós professores vamos deparar crescentemente com situações de alunos, e depois, se nós um bocadinho para trás, eu acho que esse conhecimento do processo individual, cada um do seu contexto, é essencial. E estava a implementar com esse diretor com os eventos em marés, nenhum quando faço uma carreira de educação, sempre primeiro se enriquece mais valores, o mínimo, fazer um primeiro esquema. Mas aquilo que vai acontecer na escola é que cada vez nos deparamos mais e nós somos a única escola do nosso país. Portanto, nem sequer temos toda a ranking, ninguém se escolhe nós ou outros, só somos nós, portanto, vão a todos. E aquilo que nos acontece é que nos deparamos cada vez mais com situações onde já não sei se percebe equilíbrio ou se desequilíbrio, mas com situações que eu acho que roçam a patologia, que não sei se é por esse desamor que estes alunos vêm sofrendo há muitos anos, por esta falta de alguém que olhe por eles. Então nós temos uma situação dessas.
com uma aluna que é incapaz de se controlar. Incapaz de. Manipuladora, mal educada. E eu ia com uma proposta de suspensão. Eu não discuti com ela, a única solução que seria a figura. Eu tenho que achar que não posso. E aquela minha não está bem. E, portanto, a solução é, vamos lá, o que nós fazemos aqui que isto está bem. E ela chorou, assumiu tudo. Nós pedimos, mas porquê que não pedes ajuda? Porquê que não queres descobrir? Porquê que não consegues controlar? Porque tu vês coisas assim. E lá conseguimos que ela, depois de ir aos arames e aos subterrâneos e tudo aquele sítio, e perceber-se que era um percurso normal e falar com a psicóloga, pedir ajuda. Agora, nós sabemos que é assim, é que nós temos alunos cada vez mais em desequilíbrio. Alunos em que as famílias são cada vez mais ausentes ou presentes de formas que são diferentes daquelas que se calhar era o nosso conceito de família, que também vai deixando de existir mais. A família nuclear, pai, mãe e filhos. Pai, padrasto, madrasto, companheiro da mãe, companheiro segundo, companheiro não sei quem. E, portanto, isto necessariamente, não sei se é muito enriquecedor, mas é de certeza desafiante e implica da nossa parte nas respostas, porque a impressão que nos dá é que a nossa é um patológico. Portanto, não sei como é que a escola, sem muitos meios, e o professor é professor, portanto, tem que entender uma série de nuances, mas não é função do psicólogo, é realmente médico, não tem competência funcional por isso. Portanto, tem que recolher as pistas de alguém, depois tem que ajudar a intervir com o jovem e com a família. E por trás de uma criança, de um jovem problemático, há uma família problemática, sempre. E como é que nós conseguimos, ou que ajudas a que podemos recorrer para estas situações? Portanto, como é que a autarquia desenvolveu um programa em rede, GPS, em que a intenção principal é que os diversos agentes sociais se conhecessem cara a cara, arranjam uma obra porque ela precisa de uma psicóloga, de um psiquiatra, não sei bem. Pronto, e a nossa resolvemos assim. Nós este ano temos uma psicóloga, temos duas psicólogas na escola, que não são tipo de tempo inteiro. Agora, não sei, assim, nós professores não precisávamos de ter pelo menos a sensibilidade de saber onde é que precisamos de recorrer ao tempo. Ou seja, se a nossa própria formação não é muito deficitária, ou se calhar ainda é muito conceituada, em relação àquilo que é saúde mental, ou doença mental. Ou depressão é uma doença mental. É uma situação que não estou bem, não estou feliz. E entender isto é muito complicado. A ajuda é esta. Como é que a escola pode contar? Como é que as pessoas podem, pelo menos, aprender a ficar sensíveis, a identificar que não, o outro que é impossível de mudar e o mal educado todo também, porque é, mas que se calhar é porque é extremamente infeliz, porque é a forma que ele tem de reagir e porque é assim que está vivo. E depois, quando eu digo acabou, eu não faço ameaças, faço promessas, a próxima não vais para a rua, hás de ir para casa. Ela própria não comigo, ir para casa não nos acontece nenhuma. E chorou. Realmente não é castigando que nós conseguimos que aquela miúda se reequilibre. Eu acho que a escola cada vez menos quer correr. A escola, as drogas também. Mas ninguém quer correr riscos. A autonomia, assim, é muito mais fácil fazer, está escrito. No contexto temos nós, eu diria com crise ou sem crise, não sei se é por causa disso. A crise é pessoal, neste caso é pessoal. Portanto, de forma que nós podemos ter a sensibilidade, e neste caso os professores, sobretudo, a sensibilidade de saberem que aqui há um problema de saúde mental ou de sua ausência e a quem é que podemos recorrer. Que estratégia de debate de escola deve haver para a manutenção desta saúde mental da escola? Dos alunos e dos professores. Não é? Temos ajuda. Vão à nossa escola. Vão lá, vai lá com o professor, vai lá com os professores. Vai lá dizer isto. Vou fazer uma pergunta.
Tem aqui um responsável, um chefe que não mas eu acho que nós temos que trabalhar muito, nós que podemos, não é? Temos que fazer isso instalando uns aos outros, pronto, que é para a maneira disso, olha, disseste aquilo, mas não disseste. Mas eu acho que isto é importante. É isto, a gente quer ajuda. Desafios lá, vão lá, chateia a enfermeira Fernanda, vão lá à escola. Agora, o ir lá fazer uma sessão sobre saúde mental, que é muito interessante, nós vamos ouvir, gostamos imenso, eu disse que está tudo mesmo. Portanto, é este passo da intenção, do assentimento racional para a prática diária, para o erro diário, que eu acho que nós não conseguimos nada. É isto que me preocupa, não é? Arnaldo já foi professor, já não sou. Só disse agora aos professores e as queixas dos professores. Aquilo que eu tenho dado aqui ao ouvido, desculpe lá, mas estou a dizer isto aos professores, era quase o país das maravilhas. Só que aquilo que eu conheço acho que é muito diferente do quadro que fomos pintando. O quadro social em que vivemos é de pais de miúdos que não têm direitos. E, portanto, também é natural que não deem direitos aos filhos, eu percebo. Aquilo que eu sinto hoje é que, por exemplo, sei lá, o direito ao trabalho quase que deixou de fazer parte do léxico nacional. Agora, temos o direito ao desemprego, que já se assumiu que é uma coisa que vai ficar para alguns para sempre. Ainda não se pensou como é que se há de resolver esse problema. Nem que fosse dividir o trabalho. Já agora, se a solidariedade é uma coisa que existe, se calhar havia dividir o trabalho. Se calhar, em vez de trabalhar 8 horas, se calhar só trabalhar 6. E as outras 2 dá para o outro. Quer dizer, com esta concepção de sociedade, é natural que a escola vá sofrer com isto. E mais, se vai afastando cada vez mais o claramente da inclusão. Porque as condicionantes, inclusive, que a superestrutura dá à escola, e que ela vive aos alunos, às pessoas, aos funcionários, à comunidade, faz com que, efetivamente, haja uma regressão em educação. Se nós escutamos, não somos chamados, parece internacional neste momento, se corta o investimento na educação, e aliás eu percebo porque cá eu percebo, cá deve-se cortar o investimento na educação. Nós já temos neste momento pessoas formadas a mais, temos que as exportar, porque é que estamos a gastar dinheiro na educação? Na lógica económica, isto realmente eu já vi, as coisas agora não me indicam nada. Efetivamente não vale a pena estar a investir, a gente já tem gente mais, tem que exportar, mandar embora. Provavelmente não vale a pena estar a gastar mais dinheiro na educação. O desinvestimento e as condicionantes que vão ser postas aos 30 alunos, aos horários dos professores. As escolas melhoraram agora com as obras, as secundárias, e não só. Mas é a concepção, as escolas, os centros educativos com 400 alunos, não humaniza a escola. Se humaniza, vamos ver. Quem conheceu as mais pequenas e conhece agora as melhores. Vejam como é que se desenvolve. E o esforço individual e comunitário do pequeno grupo da escola pode resolver isto. Mas eu vejo isto em termos gerais e globais da sociedade. Não vejo, tenho de ver, gostaria de ver, mas não consigo ver que se consiga dar a volta ao texto. Só com o nosso esforço individual. Se não houver uma mudança qualitativa global, acho que é difícil. Vamos resolver isto. Tem sérias dúvidas. Podemos resolver aquilo, pontualmente. Mas em termos globais, acho que estamos a piorar muito, a regredir muito, em termos da inclusão da educação. Da educação da sociedade, em termos gerais. Acho que estamos a fracionar muito mais a sociedade. E eu tenho dificuldade, mas tenho muita dificuldade em conseguir tentar a volta a isto só com o esforço individual que eu tenho de ter, mas acho que é difícil. Arnaldo, eu acho que por aqui, nós com o esforço individual não vamos conseguir mudar. Pois não vamos, quer dizer, eu até acho que há coisas que eu espero que se calhar sejam para os meus netos ou para os meus bisnetos. Porque realmente eu acho que se calhar o termos filhos é esta perspectiva de qualquer coisa que temos que fazer, porque há uma continuidade e os processos são complexos. E quem, como nós, lida com pessoas, percebe a complexidade e o que custa mudar. Começar por nós próprios, quanto mais
quando achamos que temos que mudar os outros e se os outros querem ou não querem. Portanto, isto agora também levava aqui realmente que tivéssemos várias sessões. Aquilo que eu penso, é assim, a professora, obviamente que nós não temos capacidade, não era falta de vontade, eu adoraria, até porque eu divirto muito mais a fazer estas coisas do que estar a fazer uma série de coisas que tenho que fazer não sei quantas consultas, não é que eu não gosto de fazer, mas isto é muito mais estimulante. Agora, e pegando naquilo que o professor David Rodrigues disse há pouco, não é? Se calhar aquilo que a experiência que está a ser feita na Santo Onofre, a experiência que está a ser feita, porque é giro, porque são o mesmo agrupamento, mas nós estamos e sentimos que são realidades diferentes. Hã? Mas ia dizer agora. Eu ia dizer agora. Ia dizer que vamos à Rua Proença, isto é o mesmo agrupamento, mas nós sentimos que vamos à Santo Onofre e a Santo Onofre e vamos à Rua Proença e a outra escola. É o mesmo agrupamento, mas há uma identidade que está lá, por mais que ponham um nome, está lá uma identidade que é diferente e ainda bem. Agora, está bem, mas eu fui, ai que chata, eu sinto diferente. Está bem, sei que estás nas duas. Mas ainda bem, até porque o Santo Onofre tem um determinado contexto, a Proença tem outro contexto. E nós vamos e respiramos coisas diferentes quando entramos numa e quando entramos no outro. Isso é bom. Agora, se for possível, a sua escola poder partilhar com os colegas destas escolas as coisas que se podem fazer, ou se nós pudermos juntar, percebe, aquilo que vamos fazer, porque nós temos recursos também, como imaginará, que não são propriamente inesgotáveis. Então, se calhar, aí já conseguimos fazer qualquer coisa. Porque se calhar as situações que nós discutimos numa escola e noutra escola são idênticas e nós aprendemos também com aquilo que ouvimos os outros explicarem, até porque às vezes o outro explica qualquer coisa de uma maneira que nós percebemos, olha que engraçado, era como o professor perceber que afinal o 2x era para isto. E às vezes não estamos a pensar na coisa, não percebemos, ouvimos alguém falar numa situação semelhante, mas é presente, mas já estamos de fora, o que nos deixa logo uma capacidade de olhar e de crítica diferente. E depois, às vezes, a pessoa está a apresentar e fala de uma nuance que a nós nunca nos ocorreu. Agora, podemos aprender uns com os outros, podemos, se calhar, daqui a uns tempos, haver situações que os professores que já saberão resolver, porque já houve situações que foram resolvidas e nós não vamos lá para resolver problemas, nós vamos lá para ajudar com outro olhar a fazer qualquer coisa. E sim, isso é possível. E isso eu gostaria que ficasse na Declaração das Causas, realmente. A sério. Eu diria que era uma declaração do caraças. E agora queria pedir, porque já é muito tarde, eu só queria pedir, dar aqui à professora Cristina e ao professor David um comentário final, porque estiveram aqui a ouvir muito atentamente e eu apreciei muito esta posição, não é? De alguém que esteve a falar e que depois, nesta segunda parte, esteve muito a ouvir, mas eu gostaria muito de vos dar aqui e Laborinho. Está mais ou menos de castigo porque falou imenso. Portanto, eu adoro ouvi-lo, como sabe, mas eu não queria ser o último a falar, eu ia só pedir para dizer duas coisinhas rápidas ali. Duas? Mas sem ser o eu último. vou contar mesmo, bem, são duas bem. mesmo. A primeira. Já viu isto? Assim aí tem piada. Aliás, Arve, já viu. Não, fantástico. Já viu o que é amigo. Derruba as garrafas todas. Não, mas eu não me importo nada de sair aqui. Não me importa nada sair daqui a protagonizar a figura do excluído, não tem problema. Ui, coitadinho. Não, só para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu não tenho nada que me leve a ter uma visão crítica relativamente àquilo que disse. O que eu sinto é outra coisa, apesar de tudo. Sinto que isso é muito assim e sinto que há uma grande dificuldade no contexto atual, se poder fazer alguma coisa que seja verdadeiramente modificador. Agora, tenho uma consciência que é esta, apesar de tudo. Nós temos um conjunto de instrumentos legais que podem ser perfeitamente usados na escola. Temos a Convenção dos Direitos da Criança, temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, temos um conjunto de recomendações dos comitês de ministros, nomeadamente o Conselho da Europa, etc. E Portugal subscreveu isto tudo e tudo isso está em vigor.
nomeadamente as convenções, quer dos direitos da criança, quer das pessoas com deficiência, são convenções que são aquilo que nós, juristas, gostamos de dizer lei ordinária interna, quer dizer, aplicam-se diretamente, sem necessidade de qualquer outro instrumento legal pelo meio. E, portanto, eu diria que, independentemente do contexto sociopolítico atual, independentemente disso, as escolas têm, do ponto de vista da sua fundamentação e do ponto de vista da sua legitimação, têm instrumentos para poder agir um pouco contra a corrente, contra essa corrente. Aqui é que se coloca a questão de saber se têm meios suficientes para poder fazer isso e se têm poder suficiente para poder fazer isso. E porque é que eu, apesar de tudo, não gosto de desistir desta retórica? É porque o receio que eu tenho é de que, justamente pelas razões que invocou, acabe por se instalar uma cultura de aceitação dessa realidade que conduza a que, no limite, a escola se transforme em instrumento dela própria. E isso eu acho que a escola tem o poder de se impedir ela própria de ser. Isto é, ela pode não ter capacidade para ser um instrumento de dialética, para usar uma dimensão hegeliana tradicional, não ser um instrumento de dialética que permita combater uma política dominante nesta altura, que não é só dominante aqui, que diz muito bem, e que nem sequer é só dominante num quadro atual, é dominante numa alternância que vem a seguir, as coisas são naturalmente assim. Agora, se isso é assim, eu compreendo que a escola só por si não tem hipótese de mudar essa realidade, mas tem hipótese de não impedir que essa realidade a mude verdadeiramente a ela. Eu há pouco dizia, já não sei a quem, talvez à doutora Cristina, já não sei com quem era que eu vinha para cá, eu dizia, eu já não sou capaz de mudar o mundo, mas ainda estou cheio de esperança de conseguir que o mundo não mude a mim. E talvez a escola possa ter um pouco essa atitude. Provavelmente a escola, nesta altura, não terá condições para mudar o mundo, mas talvez tenha condições para impedir que o mundo a mude a ela. E isso é o que resulta deste tipo de projetos que são apresentados aqui e que nos dão a hipótese de que há um suplemento que ainda está muito ligado às pessoas concretas. E se estas não se renderem, entre aspas, a uma cultura dominante que vai neste sentido, talvez elas possam gerar pensamento crítico, talvez possam gerar mais gente a poder usar esse pensamento crítico no contexto comunitário e, portanto, talvez possam gerar movimentos que venham eles próprios a pôr em causa o que está a acontecer e que vai na linha daquilo que diz e que, na sua perspectiva, também tem, obviamente, a minha concordância. Eu estive tranquilamente a ouvir-vos e estive a aprender muito. Portanto, foi um gosto estar em silêncio, porque acho que o silêncio também é essa componente de aprendizagem e de troca de pensamentos, que é muito, muito importante. Foi extremamente rico e mais uma vez, os meus parabéns. Acho que é uma iniciativa muito de mudança de mundos. Se não se pode mudar o mundo, podemos mudar pequenos mundos. E acho que, nesse sentido, já estamos a construir alguma mudança e, como diz o célebre ditado chinês, 10 grandes caminhadas começam por pequenos passos. Não é? E se valorizarmos esses pequenos passos, talvez tenhamos condições para, quem sabe, daqui a uns tempos, pensarmos na escola de uma forma, ou termos uma escola verdadeiramente inclusiva no sentido mais positivo do termo e mais abrangente do termo. Há muitas coisas que eu gostaria de dizer, já ouvi, agora venho muito adiantada. Portanto, eu vou aqui repescar algumas coisas que fui anotando. Em primeiro lugar, os meus parabéns aos projetos que foram apresentados. Acho que são, de facto, um reduto, uma prova de que a escola tem algum poder, alguma autonomia relativa, como disse o Dr. David Rodrigues, para substancialmente ir alterando a forma de fazer, a forma de se relacionar. E eu acho que o verdadeiro ranking, que eu espero que isso venha a acontecer a muito breve prazo, é aquele que coloca as escolas que têm um verdadeiro impacto na vida das pessoas, que estão envolvidas na construção da aprendizagem, e já vou voltar ao conceito de aprendizagem, quer professores, quer alunos, quer a comunidade educativa no sentido mais amplo. Esse sim é o verdadeiro ranking, é aquele que produz felicidade e bem-estar nas pessoas que estão envolvidas.
não aqueles que têm melhores resultados porque só apostam no português e na matemática e esquecem tudo o resto, apenas para que depois possam atrair mais pessoas, uma lógica economicista que se vai perpetuando e que se vai legitimando a si própria. Em relação à questão que foi agora abordada, do contexto e das condições estruturais que acabam por condicionar o perfil dos alunos que temos, as questões da pobreza, do desemprego, da falta de apoio para os professores, das turmas enormes, de um conjunto de constrangimentos e de exigências que acabam por, de alguma forma, esmagar aquilo que muitas vezes é uma motivação muito legítima e muito presente, mas que depois o cotidiano acaba por se impor de uma forma tal que os professores se sentem verdadeiramente em burnout. Eu considero que, de facto, essas questões não podem ser esquecidas. A pobreza tem de ser pensada como uma questão estrutural. A falta de emprego e as estratégias de gestão do não emprego têm de ser pensadas como algo que influencia aquilo que somos, influencia a sociedade que somos. Mas também acho que a escola tem um papel essencial a esse nível. Tem um papel essencial na construção da mudança. E quando eu falava, claro que não é ensinar a pensar, claro que as crianças sabem pensar, é mais criar as condições para um pensamento livre, para uma capacidade de análise precisamente desses contextos, para não esquecermos que há condições que vão, de facto, influenciar aquilo que somos, a nossa relação com os outros e a nossa relação com as sociedades em que vivemos. E, portanto, a própria escola, há muita discussão sobre se deve exigir à escola a construção de justiça social ou não. Eu considero que sim, a escola é um elemento de construção de justiça social e tem de ser encarada como tal. Tem essa responsabilidade ontológica, da minha opinião. E, portanto, se formarmos, temos de começar por algum lado, são os tais pequenos passos. Se conseguirmos formar hoje os cidadãos do futuro que tenham a capacidade de se posicionar por referência àquilo que consideram ser as desigualdades ilegítimas, aquilo que não funciona, aquilo que tem necessariamente de ser questionado, os privilégios instalados, a ausência de condições, os porquês, o questionamento em relação aos porquês, porque que há situações em que as pessoas não têm, de facto, os mesmos direitos, em que não há possibilidade de olhar o outro como um sujeito desses direitos e como produtor desses direitos. Então aí estaremos a caminhar de alguma forma para uma sociedade melhor e eu continuo a acreditar que se pode mudar o mundo. Continuo a ter essa utopia bem arraizada. Relativamente ao apoio aos professores, concordo em absoluto. Eu acho que há um momento em que é necessário que a escola se abra a uma comunidade maior. Que, por exemplo, as universidades não esqueçam que têm um papel essencial no apoio à comunidade envolvente, que a supervisão é muito importante, grupos de supervisão, grupos de apoio, de reflexão conjunta, como este, mais ou menos, que estamos a ter aqui, de partilha de experiências, de partilha de angústias e de aprendizagem a partir dessa partilha, acho muitíssimo importante. A construção substancial da escola também passa muito por essa abertura à compreensão dessa menina que se calhar está em sofrimento e criar condições para que se possa também entender a situação de outros meninos que ainda que estejam em sofrimento não o demonstram tanto, considerar cada um como único e valorizá-lo como único. E para concluir, porque não quero amassar-vos mais, a questão da aprendizagem. A questão da aprendizagem, que é de facto, concordo em absoluto, é um conceito de charneira entre perspectivas ideológicas distintas, dependendo daquilo que nós queremos que as pessoas aprendam. Estamos a posicionar-nos de uma forma ou de outra. A minha concepção é que a escola deve ser um espaço de aprendizagem, não para a sociedade da informação que hoje temos. Hoje fala-se muito da sociedade da informação e do conhecimento. Eu acho que temos muita informação, pouco conhecimento, temos
uma cultura inculta, como dizem alguns autores, e temos de caminhar para uma sociedade da sabedoria. E uma sociedade da sabedoria é aquela que enquadra a componente da compreensão. Eu gosto muito de uma definição de compreensão, que é abraçar com o pensamento. Compreender é abraçar com o pensamento. É ter a capacidade de estabelecer conexões, de integrar experiências e de conseguir implicar essas experiências na construção de caminhos novos. Isso é ser sábio. Ser sábio é compreender a mim próprio, compreender na relação com os outros e de que forma é que eu posso reconstruir a ação e os contextos em que vivo. Foi muito bom ter estado aqui, muito obrigada pela vossa partilha, foi uma aprendizagem muito importante para mim. Mais uma vez, meus agradecimentos à doutora Paula e à doutora Tenho que agradecer. Posso passar agora? Sim, sim. Muito obrigada. Passa por aqui, não para. Vou ser telegráfico. Estava-me a lembrar aqui de uma piada que se contava, que se passava na Rússia, do tempo, na Rússia soviética, mas podia-se passar em qualquer lugar. Eram 3 homens que estavam no café e um suspirava e o outro olhava para o teto e o terceiro disse: eu vou-me embora, que vocês não sabem falar de mais nada senão política. E nós acabamos por aterrar, obviamente, numa situação que é, digamos, a dimensão do possível. Estivemos a falar muito do que é que podíamos fazer, quando eu for grande, vou fazer assim. E alguém nos puxou para baixo, atou-nos uma pedra ao tornozelo e disse: opa, menos. Se nós olharmos realmente para a situação tal como se encontra nas escolas hoje, a situação é a situação do copo meio cheio ou meio vazio. Nós podemos realmente olhar que em muitas situações a situação das escolas, em muitos contextos, a situação é uma situação muito triste, muito desmotivada, muito descapitalizada. A questão, por exemplo, que estava a pôr em relação ao apoio, a primeira questão: eu vou com muito gosto à sua escola, mas eu não creio que seja isso que vai fazer a diferença. Isto é, pode fazer diferença, é bom, aquela parte dos foguetes e tal, que é interessante, e não é só isso, estou assim um pouco cínico, talvez seja um bocadinho mais do que isso. Mas o que eu acredito é que o que é preciso é criar um efetivo sistema de apoio às escolas, continuado. A minha associação, eu tenho uma associação, claro, não há ninguém que não tenha uma associação, eu tenho uma associação. E a minha associação está a fazer uma coisa que eu acho, não é por ser a minha associação, mas muito bem pensada, que é, nós estamos a fazer formação permanente como se fosse supervisão. Isto é, nós dizemos a uma escola: quer fazer formação? Sim, senhor, nós vimos cá em novembro, nós vimos cá em janeiro, vimos cá em fevereiro, vimos cá em março, vimos cá em maio. E vimos cá porque vocês vão nos apresentar casos, e a partir dos casos que vocês nos apresentam, nós vamos discutir esses casos. Aliás, como se fosse o desfolhar do ano letivo. Então traga-me cá os casos que acha difíceis. O que é que fez? Resultou? Não? Vamos virar, vamos trabalhar. E eu penso que é preciso este tipo de apoio continuado. Ora bem, no momento em que nós falamos do apoio continuado, estamos realmente na situação mais descapitalizada da educação que nós estamos a viver agora. Desculpem lá, eu já há pouco disse isso, eu fiquei hoje deprimido, sabe? Quase deprimido, eu nunca me deprimo, mas quase que fiquei deprimido. Hoje o anúncio era assim: a dívida de Portugal está em 132,4%. O governo tinha dito que a maior desgraça que nos podia acontecer era 130 no fim do ano. E nós estamos agora, nesta altura, com 132,4. Veio um economista, daqueles positivos, há sempre aquele que diz, daqueles positivos que diz assim: não, vocês não liguem a isto, porque se Portugal crescer durante 25 anos 4%, nós pagamos isto. E ele acrescentou: claro que nós nunca crescemos 4% na vida. E eu pergunto, quer dizer, realmente dá a ideia quando nós aqui, quando nós estamos interessados militantemente, eticamente, em melhorar o nosso país, eu sinto que fui rasteirado. Sem bola. Eu fui rasteirado. E nós fomos rasteirados sem bola. Isto para dizer em relação a si.
O meu problema é que depois de eu ter sido rasteirado suezmente, a minha pergunta é, eu fico no chão ou levanto? Agora, que eu fui rasteirado, fui. E o que é que eu vou fazer? Eu já disse o que é que eu vou dizer. Eu vou jogar o resto do jogo. Eu acho que é um bom final. Vamos jogar o resto do jogo. Rodrigo, quer jogar mais um bocadinho hoje? Ou são só duas palavrinhas? Não, eu não digo mais nada. Eu acho que neste momento qualquer coisa que eu dissesse era considerado offside. Então, muito obrigada a todos. Palmas para todos.